gente começou a falar aqui, mas eu vou usar um caso como exemplo do que está acontecendo aqui fora, não é? Depois que o BBB 22 acabou e os ex-participantes continuam metralhando, dessa vez o vencedor. Por quê? Porque tudo que eles não queriam que acontecesse, aconteceu. Eles não queriam o Arthur de jeito nenhum, morriam de medo dele, porque sabiam como ele era forte no jogo, porque ele é aquele que se comprometeu, como disse o Tadeu Schmidt, e ele era aquele que queria jogar mesmo e jogou. E jogou. Como ele, não teve outro. Foi o Arthur e ponto final. Os inconformados, como disse Márcia Piovesan, partiram para a guerra aqui fora, como se aqui fosse um outro jogo, fosse um terceiro tempo de tudo aquilo que a gente viu durante 100 dias. Não bastou para eles, não é? Pessoal cheio de ranço e pessoal cheio de falta de respeito e de humanidade, porque, como eu disse para vocês, eu vou citar um caso que eu achei o auge do desrespeito, da consideração com um ser humano, com um ex-colega, inclusive de um trabalho, porque o reality show, apesar de muitos ou quase todos terem considerado como férias e altas mordomias na emissora, é um trabalho. Eles recebem para isso, né? Pode não levar o prêmio, mas eles têm lá um belo cachê. E aí o pessoal não está muito afim de trabalhar. Nós temos Bárbara Heck, que no começo eu até elogiei, achei que seria uma candidata que iria adiante, ela era inteligente, observadora, mas se perdeu no jogo, né? Se juntou lá com a Laís, com aquela toda turminha que já estava começando a embolar o jogo mesmo e acabou sendo eliminada. Ontem, no Multishow, teve o reencontro. Vai ter hoje à noite aqui na TV aberta, não é na Rede Globo, mas teve no Acabo. E ela, quando estavam fazendo lá a história de jogo das plaquinhas no Rede BBB, com a Ana Clara, com o Bruno de Luca, o que acontece? Deram placas de falso para o Arthur, né? Ele mesmo disse nada diferente do que já falavam no jogo. Então, ele já sabia o que ele sofreu lá dentro, só que eu acho que ele não estava esperando que estaria sofrendo a mesma coisa aqui fora. Ok, aí o Bruno pergunta assim, né? Quem deu placa de falso para o Arthur? E o pessoal covardão, como eles já eram no jogo, não quis muito se manifestar. A Bárbara, acredito eu, achando que ia arrasar, ia mostrar que é aquela que realmente fala o que acha na cara. Ela pegou e falou assim, não, eu dei de um jeito muito carinhoso, olha o cinismo. Eu não disse que ele é falso, porque para mim ele não vale nada. É essa a afirmação dela na cara do Arthur. Que fosse na cara de qualquer outra pessoa. Como é que você pode, porque isso é um insulto, tá? Isso é um insulto, isso é uma calúnia, isso é uma difamação que foi feita para todo o Brasil. Né? Para todo mundo que curte aí canal a cabo, que está sempre nos streamings da vida, ela fez isso, gente, publicamente. E o menino reagiu como? Chocado, ele não teve nem o que falar naquele momento, porque isso é simplesmente um absurdo. A gente não faz nada disso com uma pessoa, ainda mais, né, dessa maneira, nesse tipo de exposição, nessa situação constrangedora que ele já seria colocado, mas faz parte do jogo, qualquer um ali poderia levar a plaquinha de falso e todos eles já tinham experiência de jogo da discórdia. É um momento chato, mas se você foi, tem que participar e realmente pegou a plaquinha, leva. Agora você, diante de todo mundo, dizer que não, ele não é falso, ele não vale nada, gente, o que é esse tipo de coisa? Nenhuma advertência da emissora, nenhuma punição, sei lá se dá para punir, né? Parece castigo de escola, mas a gente fica pensando nisso. Nenhuma chamada em relação a isso. Como é que pode esse tipo de coisa? Se não tem chamada lá, a gente chama aqui, a gente puxa as orelhas aqui, porque isso não se faz. Isso é desrespeito, isso é falta de consideração, isso é um ataque pessoal, não teve nada de profissional, não teve fato de ser ex-colega de confinamento, de ter estado junto com ele no Big Brother, saiu logo também porque não teve fôlego para ficar mais do que já ficou, né? E aí vem num momento como esse, quer descontar,
sabe? Todo o ranço que teve, o fato de ter sido eliminada, jogar tudo isso para cima do Arthur ou que fosse qualquer outra pessoa que tivesse vencido o Big Brother Brasil, isso é uma coisa desclassificada, gente. Isso é uma coisa baixaria. Isso é uma coisa de quem não tem a menor noção de educação, que não tem compostura, que não sabe participar de um programa, e um programa que sabe que tem que ser apimentado, tem lá o seu veneno, mas que as coisas têm limite. As coisas têm limite. Não é possível que você possa sair por aí dando um tapa na cara de todo mundo, sabe? E ficar bonitinha na história. Ainda achar que é, né, aquela gostosona mesmo que vai lá, dá opinião e fala na cara. Isso não é falar na cara. Falar na cara é quando você diz uma verdade, mas você sabe dizer, você sabe colocar, e a coisa nunca ultrapassa o limite do respeito. Por mais que você não goste da pessoa, por mais que você não consiga entender a linguagem dela, os pontos de vista, o que você, que seja completamente diferente daquilo que você pensa, que você acha, que você vive, sabe? Mas existe essa linha que não pode ser ultrapassada. Senão, gente, que vida em sociedade é essa? Como que a gente vai conviver em grupo com pensamentos e posições diferentes? Respeitando esse limite. Sabendo que não é tudo que você pode dizer dessa maneira tão grosseira, mas tão grosseira e tão desrespeitosa como a Bárbara se comportou.